Olá, pessoal. Dando então continuidade à nossa discussão sobre o artigo O Modelo do Sistema de Esquemas de Ações e Operações sobre Símbolos e Signos, nós vamos agora analisar o processo de auto-organização-adaptação, que permite então explicar o surgimento dos esquemas dentro do sistema de esquemas de ações e, consequentemente, os estágios. Para isso, a gente vai usar a mesma sequência de vídeos que a gente usou anteriormente, quando falou do sistema de esquemas de ações, mas agora utilizando os conceitos de assimilação, de acomodação, de adaptação e de auto-organização, então, para explicar como esse sistema vai se complexificando. Então, nós temos aí a aplicação do esquema de sugar, né? A chupeta, então, a chupeta está sendo assimilada pelo esquema de sugar, e a gente já pode notar aqui os três aspectos da assimilação. Bom, lembrando que esse conceito de assimilação, ele surge entendendo que o organismo é um conjunto de ciclos, formando um grande ciclo, né? E que o próprio esquema de ação é a expressão desse ciclo, né? Então, a chupeta, ela está sendo utilizada nesse ciclo de comportamento e, nesse sentido, como a gente viu, ela está sendo assimilada por esses ciclos do organismo, né? E a assimilação tem, então, três aspectos fundamentais. Um é que ela é uma assimilação funcional, ou seja, ela advém do funcionamento do próprio organismo, né? Então, funcionando esses ciclos, a chupeta está incorporada a esses ciclos, então faz com que a criança sugue e continue sugando ela, né? Então, ela tem esse aspecto como assimilação funcional. Ela tem um aspecto de assimilação generalizadora, ou seja, tudo que entrar nesse ciclo vai se tender a ser assimilado, né, por esses ciclos. Então, a criança vai buscar chupar a chupeta, sugar no vazio, sugar o bico do seio, sugar o próprio dedo e etc. Né? Então, ela é generalizadora nesse sentido, ela vai se aplicar a todo objeto que for posto dentro do ciclo e vai ser, então, incorporado ao ciclo. E, por outro lado, ela é também uma assimilação recognitiva ou reconhecedora, né? Ela tem esse aspecto reconhecedor, na medida em que esse ciclo vai se adaptando aos objetos e diferenciando esses próprios ciclos em função dos objetos. Então, vai havendo um reconhecimento sensório-motor pela criança que vai fazendo com que ela diferencie, então, a chupeta do bico do seio, do sugar no vazio, do sugar o dedo. Então, esses três aspectos da assimilação que vão compor a assimilação como um todo e que, junto com a acomodação, ou seja, a mudança na forma desses ciclos, vai fazendo que vá havendo uma adaptação, ou seja, uma ação cada vez maior no espaço e no tempo, que acaba tendo por resultado a conservação do próprio organismo. Então, ou seja, vai então propiciando a adaptação. E essa adaptação vai propiciando uma organização, né, desses próprios ciclos do próprio organismo. Então, organização e adaptação são correlatos, são dois lados que a gente pode dizer externo e interno de um mesmo processo. E a gente pode falar, como a gente viu, de auto-organização, porque não há nada que regule esse processo e que dirija ele como se fosse uma norma, uma lei. Não, ele surge dessa equilibração da relação, da interação entre o sujeito e o meio. Então, a gente vê aí, nesse comportamento da criança, ela sugando a chupeta e, nesse sentido, assimilando a chupeta aos seus ciclos, e ela tem, então, esses três aspectos de assimilação funcional, porque ela está entrando no funcionamento do próprio esquema, de assimilação generalizadora, porque esse é mais um dos objetos ao qual esse esquema se aplica, e reconhecedora, porque ela é aplicada especificamente a ele, então tem um reconhecimento sensório-motor. Aí nós vemos o esquema de pegar também, né? A criança, então, ele tem esses três aspectos de funcionalidade, de generalização, porque ela pode pegar várias coisas, nesse caso está pegando esse dedo, e de reconhecimento, porque ela está vendo que ela se adapta ao próprio dedo, então ela reconhece. Aí nós temos o esquema reflexo, que ainda não é um esquema de ação, como a gente já viu no vídeo anterior, e ele também tem essas três características de assimilação funcional, assimilação generalizadora, porque ele pode se aplicar a qualquer coisa que vira apertar a palminha, né? E reconhecedora, só que tudo isso dentro do ciclo do reflexo, enquanto nesse caso aí do esquema de pegar já constituído, como a gente já viu, é a criança quem controla. Então, se incorpora no sistema do ciclo como um todo, ou seja, nas ações do próprio sujeito epistêmico, e não mais apenas nos reflexos, né? Então, é justamente esse reflexo que
ao assimilar novos objetos, fazendo modificações, ou seja, fazendo acomodações, ele vai então se adaptando cada vez mais aos objetos, a essas assimilações que são feitas, essa utilização dos objetos, né, pelo próprio funcionamento do organismo, aplicando a diversos objetos, e cada vez mais vai então se adaptando a esses objetos, então, ou seja, tendo um reconhecimento motor dele, né? Então, esse processo de assimilação e acomodação estabelece a adaptação do sujeito ao organismo e, como a gente vai ver, ele que vai propiciar nós explicarmos a complexificação do sistema de esquema de ações. Então, o que aconteceu daquela busca de assimilação que leva à acomodação e adaptação dos esquemas reflexos, vão surgir esses esquemas de ação mesmo, que tem o controle do organismo sobre os objetos, que são chamados por isso de esquema primário, como a gente viu, né? Primário porque vem dos esquemas reflexos. E essas ações dos esquemas primários são chamadas de ações primárias. A gente pode notar aí já o que a gente disse anteriormente, que cada esquema funciona como se fosse um conceito prático e que na medida em que algo é assimilado por esse esquema, é como se fosse um juízo, a criança estivesse dizendo, isso é sugável, isso é pegável, né? E que então vai ter uma lógica das ações, de um saber fazer do organismo, né? Então esse reconhecimento é um reconhecimento sensório-motor dentro desse saber fazer do organismo. Nós podemos ver também o que foi dito num vídeo anterior, de que os esquemas têm fome, né? Então aquela analogia que esses ciclos de funcionamento do organismo são como os próprios ciclos biológicos que acontecem. E quando você ingere um alimento, a gente quebra esse alimento e incorpora ele nos nossos ciclos e, em função desse alimento, o nosso corpo vai se acomodando, modificando esses ciclos para cada vez mais se adaptar, então, ao meio. No caso, a gente pode dizer que os esquemas têm fome, então esse funcionamento do ciclo vai se dando, né, dos esquemas de ação, de tal forma com que vai se incorporando coisas novas nesses esquemas, em qual que se incorpora naqueles que estão mais consolidados, a gente já viu isso que dá a dinâmica desse sistema de esquema de ações, e os esquemas, então, vão procurando assimilar qualquer coisa, né? Então, essa assimilação generalizadora, que vem dessa fome dos esquemas de se aplicar às coisas e a tudo que entrar nesses ciclos, né? Ela é generalizadora porque, então, vai se aplicar a tudo e funcional porque vem desse funcionamento. E reconhecedora porque, no caso do comportamento, ele vai se complexificando cada vez mais e gerando, né? Diferente dos outros tipos de funcionamento do organismo, vai gerando essa adaptação do próprio organismo às coisas e, portanto, um reconhecimento delas. Bom, aqui nós temos um esquema de audição-fonação. Então, veja, quando a criança fala, não é simplesmente a fala, tem também a percepção, que é a audição. Então, é um ciclo de audição e fala. E nesse ciclo de audição e fala, ela também vai incorporando os sons, ela vai assimilando os sons e vai tentando reproduzi-los também, gerando esse ciclo, né? Então, é isso que a gente vê aí, uma assimilação de um som e a tentativa de produção do mesmo som ou de um som análogo para manter esse ciclo. Então, nós vemos aí o aspecto funcional da assimilação, ao mesmo tempo que há esse aspecto generalizador, porque na medida que ela reconhece o som e esses ciclos de som, ela procura refazer os diversos sons, né? E recognitivo, porque na medida em que ela tiver que ela executa uma ação de vocalização por um som ou por outro, diferente uma da outra, ela vai reconhecendo então os diferentes tipos de som. Novamente, a gente pode dizer que os esquemas têm fome, né? Nesse funcionamento, ele vai incorporando todas as novidades que vão aparecendo, né? E incorporando justamente por uma acomodação, e uma acomodação que, como a gente viu, é ativa, porque é uma mudança nas próprias ações do sujeito. Então, aí a gente vê o esforço dele de fazer essas ações de forma correta. Então, a gente vê como a acomodação é algo ativo, né? E que isso, então, vai propiciando uma adaptação e, consequentemente, uma organização desse próprio comportamento, dando uma estrutura para esse comportamento. Estrutura, em especial, em termos de esquemas e de sistema de esquemas, como a gente já viu. A gente vê aí também o que a gente chamou de reação circular primária. Reação circular, porque é algo que surge no momento e a criança, então, busca reproduzir, né, aquilo que aconteceu, justamente por assimilação funcional, né? Então, ela vai buscar reproduzir, e nesse caso são comportamentos relativos ao próprio corpo da criança. Então, ou seja,
isso que se chama de primária. Então, você tem a reação circular primária, né? E vocês veem, então, como reação circular primária, que é um conceito da psicologia do desenvolvimento, é explicado, então, pela própria teoria do Piaget, pelos próprios conceitos de assimilação, acomodação, de esquema, que é justamente o que acomoda e o que assimila, de adaptação, de organização, sendo, então, um conceito derivado na ordem dos conceitos, né? Então, nesse sentido, conceitos de ação, de esquema de ação, de assimilação, adaptação, organização, são mais fundamentais e possibilitam, então, explicar a reação circular primária. Em especial, essas reações circulares primárias são também esquemas primários, ou seja, aqueles esquemas que vieram do exercício dos reflexos. Aí nós tivemos, então, esse bebê executando o esquema de pegar no vazio. Então, a gente vê aí a aplicação do esquema de pegar no vazio, decorrente da assimilação funcional, o próprio funcionamento do organismo. De novo, é uma reação circular primária também, né, que foi adquirida, em um esquema primário, porque foi derivado do sistema dos reflexos. Mas mais do que isso, uma vez que a criança pegou, então, objetos, como, por exemplo, essa argola, ela vai buscar fazer, nesses ciclos, acaba surgindo um novo ciclo, um novo esquema, uma nova ação, que é a ação de saculejar, como essa que a gente está vendo aí. Aqui também, nesse chacoalhar, a gente vê uma ação circular secundária, ou seja, a gente viu que reação circular é a criança conservar ciclos que ela descobre, e secundária significa em relação aos objetos. Então, ela descobre essa reação circular em relação ao objeto e vai executando essa ação repetidamente. E, novamente, então, a reação circular secundária está sendo explicado em termos do processo de auto-organização, adaptação e do conceito de esquemas, né? Então, de novo, essa ação de saculejar vai assimilar novos objetos por assimilação generalizadora, pelo seu funcionamento, por causa da assimilação funcional, e ele vai, então, reconhecendo novos objetos de novas ações. E, como dito antes, né, esses esquemas funcionam como conceitos, como se ele dissesse agora, isso é saculejável, isso é sugável. Então, vai tendo juízos sensórios motores, na medida em que a criança aplica os seus esquemas ao mundo. E a forma de coordenação desses esquemas pode ser visto como um certo raciocínio sensório-motor, como nesse caso aí, onde tem uma coordenação entre o esquema de pegar e o esquema de sugar. Ele suga a mão à mesma medida que tenta pegar a boca. Nota, então, como é que se explica a coordenação de esquema? A gente já viu que o sistema de esquemas de ações se complexifica de duas maneiras. Uma pela diferenciação de um esquema, ou seja, modificação dele, o que se explicou pela busca de assimilação e depois por uma acomodação gerando um novo ciclo, um novo esquema de ação. E a outra forma é por coordenação de esquemas. Como é que se explica isso através desse processo de auto-organização, adaptação? Então, veja que os dois esquemas, o de pegar, né, e o de sugar, tentam sugar todo tipo de coisa, por assimilação generalizadora. Naturalmente, vai ter objetos em que há uma intersecção entre a aplicação desses dois esquemas, como, por exemplo, aqui no caso, a mão que tenta pegar a boca e, ao mesmo tempo, a boca que suga a mão. Então, por um mecanismo que Piaget chama de assimilação recíproca, porque os dois esquemas estão assimilando um ao outro, pela assimilação que tem neles, vai havendo a coordenação, então, de dois esquemas. Então, os esquemas se coordenam por assimilação recíproca. Então, aí a gente vê a criança buscando coordenar essa assimilação do pegar com a assimilação do sugar, criando, então, essa coordenação entre os dois esquemas. Aqui também a gente pode dizer que esses esquemas têm fome, ou seja, que nesse fluxo de funcionamento de ciclos a criança vai tender a adaptar tudo e por isso também os esquemas vão assimilando um ao outro, né, se coordenando um ao outro, né? Aqui nós já temos uma coordenação de esquemas, principalmente o de visão e de preensão, né? Apesar do esquema de visão e de preensão serem esquemas primários, aí ela está coordenando esses dois esquemas também com o de movimentação de objetos, como a gente pode ver, né? Então, se trata aí de uma coordenação de esquemas secundários e há um refinamento nessa coordenação de forma com que cada um dos ciclos agora se refinou e ela pode, então, aplicar esses esquemas, coordenando eles, né? Mas ainda assimilando de forma funcional, generalizadora e reconhecedora, porque cada vez mais se aplica a objetos mais específicos, então ela vai reconhecendo cada vez mais esses objetos, né?
Então, aí você tem uma coordenação, por exemplo, entre a apreensão da chupeta e colocar ela na boca e olhar os objetos e pegar, que vai formando esses ciclos. Então, de novo, vamos tendo essas mudanças, essas acomodações nos ciclos e constituindo novos ciclos, novos esquemas de ação que vão se coordenando e vai se gerando novos esquemas e coordenação, novos esquemas e coordenação, e assim por diante. Aqui, então, nós vemos a criança buscando coordenar os seus esquemas de forma a conseguir levar a mamadeira à boca, né, e mamar, né? Essa é a ação dela, composta por essas subações, né? E novamente, cada esquema no seu ciclo tentando incorporar esses objetos por assimilação funcional generalizadora, de tal modo que promove essa coordenação, que é uma coordenação ativa. A acomodação é ativa, né? E que vai propiciar, então, a adaptação. De novo, uma ação cada vez maior no espaço e no tempo, de tal forma a conservar o organismo, né? E a melhorar essa apropriação do organismo no meio. Então, está tendo uma adaptação e, correlativamente a ela, uma organização, ou melhor, uma auto-organização, porque vem dessa equilibração da interação entre sujeito e meio. Novamente, a gente pode ver aí a interpretação mais geral dizendo que os esquemas têm fome, porque ela vai aplicando aqueles esquemas que estão mais bem consolidados, de tal forma a aplicar a todos os objetos, né? E a gente sabe que criança não para, justamente porque esses ciclos de funcionamento não param. E vai cada vez mais a criança tentando fazer esses ciclos agindo cada vez mais no mundo, né? E numa ação cada vez maior no espaço e no tempo, por suas coordenações. A gente vê, então, como essa coordenação de esquemas vai fazendo com que haja, pela assimilação reconhecedora, um reconhecimento dos próprios objetos dentro daquilo que a criança vê que pode fazer com eles, né? Então, o significado dos objetos para a criança é justamente essa assimilação deles aos esquemas, ou seja, o que ela consegue fazer com esses objetos. Então, o que é a mamadeira ou a chupeta é aquilo que ela consegue fazer. Uma cadeira, por exemplo, nessa idade, seria visto como algo para arrastar, para empurrar, não exatamente algo para sentar em cima, porque a criança ainda não sobe e senta em cima dela. E isso com todos os outros objetos, com a lua, com o sol, quer dizer, é algo para ser visto, é algo que está relativo à ação dela, mas não como uma esfera, isso tudo não existe para a criança. Então, ou seja, correlativamente à organização do sistema de esquemas, vai havendo uma construção do mundo para a criança. O mundo vai se tornando algo existente, sólido, que permanece, que tem as suas propriedades, né? Vai tendo a construção do real para a criança na medida em que esses esquemas vão se construindo. Esse reconhecimento não é apenas um reconhecimento dos objetos, mas uma construção mesmo do que é o objeto para a criança. E isso não só é essa idade, na verdade, isso serve para qualquer idade para o sistema de esquemas de ações. Nós vimos que o sistema de esquema de ações de um sujeito é o conjunto de ações que aquele sujeito consegue realizar naquela situação que ele se encontra, o conjunto de todas as suas ações. E para nós também, dado um objeto, ele vai ser assimilado, a gente vai entender que ele é e que a gente pode fazer certas coisas com ele. Mesmo que, no caso do adulto, seja imaginar, teorizar. Então, esse objeto acaba adquirindo significação por ser assimilado pelo nosso sistema de esquemas de ação. E o mundo, para nós, é constituído desses objetos que a gente sabe esse significado em termos da nossa ação. Então, o mundo também acaba tendo uma significação em função do nosso sistema de esquemas de ações. O limite do nosso mundo é justamente o limite do nosso sistema de esquema de ações, podemos assim dizer. Aqui nós vemos uma ação composta, né, de duas ações, uma que é tirar o pano para poder pegar o brinquedo que ela quer pegar e depois trazer até ela, para que ela possa então brincar com o brinquedo. Essa ação composta é composta de duas ações. Aqui também, da forma de funcionamento deles e por assimilação funcional, então, vai propiciando uma coordenação entre eles, porque eles vão buscando assimilar tudo a ele, inclusive na ordem de funcionamento. Então, aí a gente tem uma coordenação de ações diacrônicas, ou seja, uma após a outra, primeiro tirar o pano, depois pegar o objeto, né? Mas compondo uma ação maior, um ciclo maior, são subciclos de um ciclo maior, de tal forma com que também esse brinquedo é assimilado ao esquema complexo, ao esquema de funcionamento, né? Então, há uma assimilação desse objeto ao esquema composto.
que também vai tendo cada vez mais uma modificação desse esquema composto a se aplicar melhor aos objetos. Então, dessa assimilação e acomodação vai havendo a adaptação e uma auto-organização da mesma forma. E aqui também podemos dizer que os esquemas têm fome. Note-se que a coordenação aqui é diacrônica, ou seja, um esquema depois do outro, enquanto as coordenações que, em geral, a gente viu lá no início, eram sincrônicas, ou seja, os dois esquemas atuando ao mesmo tempo, né? Esses são os dois tipos gerais, né? Porque pode ter coisas intermediárias aí, que é meio sincrônica, meio diacrônica, mas que nos permite caracterizar essas formas de coordenação. Nota, nesse caso, que a coordenação é, como a gente já viu, dos esquemas secundários. Isso faz com que agora esses esquemas possam ser aplicados em ordens diversas, né? Então, ao surgimento daquilo que Piaget chama de esquemas móveis, justamente porque pode ser combinado de diferentes formas. Não tem mais aquela estrutura rígida de ter surgido já a partir dos reflexos, que é uma estrutura hereditária, né? E o próprio processo de auto-organização, adaptação, vai fazendo com que surjam esses esquemas móveis. E, em especial, quando a criança tem que compor esquemas, meios para atingir um esquema composto fim, por serem esquemas móveis, é ela quem vai decidir como organizar isso e da melhor forma possível. Por isso que Piaget prefere caracterizar o nascimento da inteligência nessa coordenação de esquemas. Por quê? O esquema é justamente aquilo que tem uma finalidade do ponto de vista do sujeito. Quando ele ordena essas subfinalidades ou as finalidades dos esquemas meio para atingir a finalidade do esquema composto, é ela quem está fazendo essa ordenação. Então, aí propriamente, num sentido específico, a gente vai dizer que existe inteligência, né? Então, é por isso que para Piaget é esse momento, né, que vai haver o nascimento da inteligência. Aí, nesse caso do bebê brincando com os objetos na cozinha, a gente vê que ele desloca esses objetos, né, para todos os lugares, né, e até o próprio corpo, como a gente vai ver. Aí já surge o grupo prático de deslocamentos visíveis. O que significa isso? Que a criança é capaz de compor dois deslocamentos para fazer um deslocamento composto, naquele sentido de composição de ações que a gente acabou de ver. Ela é capaz de reversibilidade, ou se a gente quiser revertibilidade, né? Para diferenciar da reversibilidade, que depois vai ser interna, né? Isso para traduzir a palavra francesa renversibilité como revertibilidade e reversibilité como reversibilidade, né? São uns preciosismos conceituais, mas o que é importante é que a criança consegue reverter a ação que é feita, então ela consegue fazer um deslocamento composto de deslocamentos menores, pode reverter um deslocamento feito e pode chegar a um mesmo ponto por dois deslocamentos, por dois caminhos diferentes. Isso dá origem ao que Piaget chama de grupo prático de deslocamento. E, no caso aqui, grupo prático de deslocamentos visíveis, que ela está vendo, né? Então, isso vai dando uma noção de espaço que permite à criança agora ordenar esses objetos no espaço, porque a posição do objeto é dada pelo deslocamento que ela tem que fazer, o que os objetos têm que fazer até chegar lá. E isso vai, correlativamente, dando aos objetos também uma permanência no espaço, porque para permanecer no espaço, ela precisa ter justamente essa noção de posição no espaço, e essa posição só surge em função desse grupo prático de deslocamento. Então, a gente vê aí a noção de espaço e de permanência dos objetos, né, no início da sua constituição, com o grupo prático de deslocamento. Outra característica desse estágio é que a criança vai fazer diferentes meios para uma mesma ação. No caso do grupo prático de deslocamento, essas ações já estão constituídas, ela executa aquilo. Então, isso já faz parte dos próprios ciclos, e os objetos são reconhecidos justamente pela aplicação desses deslocamentos, por exemplo, dentro desse ciclo. Então, isso vai permitindo explicar o próprio surgimento da noção de espaço a partir desse processo de auto-organização, adaptação. E concomitante aqui, a construção dessa noção de espaço, o espaço para nós, vai havendo uma construção do real. Então, se hoje a gente consegue ver um objeto na nossa frente e dizer ele está a essa distância, é porque a gente constituiu isso anteriormente em termos de deslocamento de ir até lá, né? E mais, a gente viu que a significação que a gente vai dar para esse objeto é o conjunto de ações que a gente aplica sobre ele, né? Então, esse próprio real só é esse real para nós por causa do nosso sistema de esquema de ações,
porque a gente aplica eles aos objetos e eles têm um significado dentro dessas nossas ações. Portanto, a gente pode ver como a teoria de Piaget é uma teoria pragmática, ou de um pragmatismo, onde os conceitos são diretamente correlacionados às ações. Não apenas os conceitos da própria teoria, como a gente está vendo, mas aqueles conceitos que nós vamos criando, a significação deles é dado por essa relação com a ação, executada no interior do sistema de esquemas de ação do sujeito. Por isso, o sistema de esquema de ações do sujeito é o limite do mundo dele, de significação, o que é o mundo para ele. E por isso, a gente pode dizer que o mundo é construído para nós. Há aqui também o surgimento da reação circular terciária. A gente já viu que reação circular é um novo ciclo que surge, a criança tende a reproduzi-lo por assimilação funcional. Terciária significa que ela vai variando essa ação, e ela vai variando justamente por uma acomodação. E ela vai, então, variando, e isso que vai permitir a ela descobrir que existem novos caminhos, né, ou caminhos distintos para se chegar a um objeto, ou diferentes formas de fazer uma mesma coisa. E também diferentes meios para atingir o mesmo fim prático. Aqui nós vemos também uma criança que desloca os objetos, então que tem o grupo tático de deslocamento, ou seja, a composição de deslocamento, a própria reversão da posição dos objetos, o chegar a um lugar por vários caminhos, né? E que, novamente, ela está assimilando todos esses objetos a esses ciclos de comportamento dela. E nós vemos também como esse próprio real da criança é constituído por esse conjunto de deslocamentos que ela faz no mundo e pelos esses objetos que entram dentro do sistema de esquema de ações dela. A gente vê aí, então, ele assimilando esses objetos aos deslocamentos, aos ciclos que ele já tem, né? Nessa ideia, de novo, dos esquemas tem fome, dele buscar aplicar todos esses esquemas e, com isso, estruturar o próprio mundo, reconhecer os objetos, mas, mais do que isso, constituir os próprios objetos para ele. Claro que, nesse caso, também conta a relação que ele tem com o pai, com a mãe, que são objetos mais complexos nesse sistema de ação da criança, e que ele vai cada vez mais se relacionando, porque as trocas não são só com o mundo físico, mas também com o mundo social. E aí ele vai tendo, então, a criação desse conteúdo relacionado ao sistema de esquema de ações dela, da criança. E aqui, então, por fim, a gente vê uma criança que se desloca, então tem um grupo de deslocamento muito bem construído, podemos dizer o grupo de deslocamento visíveis e invisíveis, né? Porque ela não precisa mais enxergar as coisas para ir até ela já sabe que está lá, né? Então ela se desloca por todo o espaço, desloca os próprios objetos, como a gente pode ver, né? Nota quando ela põe a cadeira de volta, a reversão, né? Que estava num lugar, se mudou, ela reverte, como ela consegue deslocar os objetos, né? Então ela tem já o real bem construído para ela de uma forma prática, em termos práticos. E nesse caso pode surgir insights, ou seja, compreensões repentinas, porque ela já tem todo esse conjunto de esquemas organizados, né? E a gente viu então como esse processo de assimilação e acomodação e adaptação leva a uma organização e a uma estruturação e aos diversos estágios. Aí nós temos a imitação, né, de uma fala ao telefone, né? A gente já viu que o que a criança acha que está sendo feito é isso mesmo, porque ela não tem ideia do que está lá do outro lado do telefone e coisas assim nessa idade. Então ela está imitando aquelas ações, então ela está fazendo a ação que ela vê. E, de novo, essa ação também pode ser explicada pelo processo de auto-organização e adaptação, porque a criança já tinha, então, aqueles ciclos de esquema de ação. Na medida em que ele busca imitar, ele entra em sintonia, ele cria aquele mesmo ciclo de imitação, que é um ciclo de comportamento, e objetos vão sendo, então, assimilados a esses ciclos, incorporados a esses ciclos, e, portanto, assimilados a esse ciclo, vai tendo modificação, ou seja, acomodação, para cada vez melhorar essa imitação, né? E vai havendo, então, aí o início da representação. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas a representação ela pressupõe um objeto que representa, ou uma situação que representa outra situação. Nesse caso, é uma ação que ele está executando de falar no telefone, que representa as outras ações de falar no telefone. E note, então, que a imitação é justamente o começo da representação, e ela surge desse ciclo que está havendo, né? E, portanto, a incorporação de elementos nesse ciclo
por assimilação e uma modificação, de tal forma que depois, quando você tiver uma imitação diferida, ou seja, na ausência do modelo que levou, aquela ação lembre o conjunto de esquemas que pode ser aplicado e, portanto, a significação daquela ação de onde foi gerada, aquele conjunto de ações do qual ele foi gerado. Então, o significante ainda está ancorado ao significado, que é aquele conjunto de ações possíveis de aplicar aquele objeto. E a imitação vai servir, então, como um significante para evocar aquele significado. Né? A gente não vai entrar no detalhe disso, aí já entra, como a gente disse, na parte da representação, mas a gente pode ver, então, como que os estágios sensorimotores, no caso, mas os estágios em geral, são estruturas, né, que formas que o sistema de esquema adquire e que a adaptação em termos de assimilação e acomodação e, portanto, de uma organização decorrente dessa adaptação, da assimilação e da acomodação, do funcionamento do organismo, permite explicar esses estágios. Então, voltando, né, a teoria de Piaget não é exatamente a teoria dos estágios, porque, como a gente já viu, estágios são coisas que a gente observa no próprio comportamento da criança, né? Mas a teoria que permite explicar esses estágios, porque, na medida que a gente observa, eles são dados experimentais, né? São dados observacionais. E a teoria, então, permite explicar como esses estágios surgem, como a gente acabou de ver com o conceito de auto-organização, adaptação. Lembrando, então, que o que é importante nos estágios não é a idade, né? Mas as 5 características, né? Ou seja, que eles têm uma ordem de sucessão constante, né? Um venha depois do outro, não podendo ter inversões, que as estruturas construídas num instante anterior se integrem nas estruturas seguintes, e a gente foi vendo como isso acontece aqui com as ações as ações primárias, coordenação de ações primárias, ações secundárias, coordenação de ações secundárias, coordenação de meios e fins, vários meios para o mesmo fim, depois vários fins, depois um grupo para deslocamento e assim vai. Então, é justamente por causa dessa integração que também a gente tem a primeira propriedade de uma ordem de sucessão constante nesses estágios. De que em cada estágio, você não está falando de coisas isoladas, mas de estruturas, né? Porque a gente viu como cada esquema vai surgindo, né? Do outro, o sistema vai se complexificando, então cada estágio tem uma estrutura de conjunto que o caracteriza, né? O que nos permite falar, então, de um estágio propriamente dito, que o estágio anterior funciona, então, como uma preparação para o seguinte, que o seguinte seja um certo acabamento, né? A gente viu que é um processo de auto-organização, adaptação, então, ele surge de um equilíbrio nessa interação do organismo com o meio, e, portanto, nesse sentido, o estágio anterior funciona como uma preparação para o seguinte, e o seguinte como um acabamento do anterior, e também uma característica dos estágios é uma distinção entre essas formas de formação dos estágios e essas estruturas que vão se constituindo, como a gente viu em toda essa explicação. E, por fim, nós podemos ver, então, como esse conceito de sistema de esquema de ações é extremamente importante, não apenas para a teoria do Piaget, mas para que a gente possa entender o ser humano e o entendimento de como ele surge, do que ele é, de como ele se forma, é essencial para nós entendermos como o ser humano vem a conhecer o mundo, vem a constituir o que é o mundo para ele. Por isso é um conceito central da epistemologia genética. E uma das coisas que eu acho mais interessante é como conceitos simples como esses que a gente viu até agora permite explicar essa diversidade de comportamentos humanos, porque as ações que vão poder surgir, principalmente a partir de agora, com a representação, vão depender de cada cultura, de cada meio social, mas ainda assim vão continuar sendo esquemas de ação. Ainda assim, cada ser humano vai ter o seu sistema de esquema de ações, e você vai poder definir conceitos em relação a esse sistema de esquemas de ações, o que faz com que a teoria seja relativamente simples em relação a essa multiplicidade de conteúdos possíveis e essa diversidade de conteúdos e de seres humanos e de ação possíveis, né? Por outro lado, a existência de certos esquemas comuns, como de deslocamento, vai permitindo entender porque certas noções, como a de espaço, de permanência de objetos, são comuns às diferentes culturas. E que a gente pode ver, então, que o sistema de esquema de ações é o conjunto de ações que um indivíduo tem à sua disposição em um determinado momento, que a significação dos objetos vai ser a assimilação desse sistema de esquema de ações, ou seja, a aplicação de ações a ele
de tal forma a dar significação a ele em termos das ações possíveis de realizar sobre aquele objeto, e que ele pode ser explicado por uma visão geral como se os esquemas, né, esses ciclos tivessem fome, tentassem incorporar as coisas nele, mas que fosse, como a gente viu, bem estruturado, criando essas estruturas que é a própria estrutura do sistema de esquema de ações, né? E que, num certo sentido, a significação do que é o mundo para nós, e, portanto, o mundo para nós vai ser o resultado do nosso próprio sistema de esquema de ações. É isso. Grato por assistir até agora.